Estamos chegando ao 4º ano da invasão russa na Ucrânia, uma operação militar que a Rússia achava que duraria até 10 dias. Em vez disso, ela se transformou em um dos conflitos mais importantes do século XXI. Ambos os lados agora enfrentam desafios inéditos que vão além do campo de batalha. A Ucrânia continua a depender de uma combinação de ajuda militar ocidental, produção doméstica inovadora e da resiliência de sua população. Enquanto isso, a Rússia tornou-se uma economia de guerra sob Vladimir Putin, perdendo pessoal e equipamentos em ritmo insustentável e enfrentando maior isolamento interno. Mas a complexidade desse conflito vai muito além das trincheiras de Donbass ou do céu sobre Kiev. Isso remodelou fundamentalmente as alianças globais e criou ondas em todo o resto do mundo. Com 2026 e o 5º ano do conflito se aproximando, analistas militares, agências de inteligência e especialistas em políticas traçaram 7 cenários distintos de como esse conflito pode evoluir. Então, vamos ver como tudo isso pode se desenrolar em termos percentuais. Cenário 1. O conflito se espalha para várias guerras regionais, com 20% de probabilidade. Moscou mantém uma vasta rede de relações geopolíticas que pode ser usada como arma para sobrecarregar os recursos da OTAN e forçar o Ocidente a lutar em múltiplas frentes simultaneamente. No Oriente Médio, a Rússia tem sido grande fornecedora de equipamentos militares para o Irã e, antes, para a Síria. O Irã está diretamente envolvido em conflitos regionais e a Rússia recebe drones iranianos para usar na Ucrânia. Qualquer escalada no Oriente Médio, especialmente envolvendo Israel, pode forçar os Estados Unidos a desviar mais recursos e atenção militar da Europa. O teatro do Indo-Pacífico apresenta uma possibilidade ainda mais preocupante. A China tem sustentado a economia russa na guerra, ajudando Moscou a driblar sanções com mais comércio e sistemas alternativos de pagamento. A Coreia do Norte foi além, fornecendo diretamente projéteis de artilharia e até tropas para a Rússia. Se a China agir agressivamente contra Taiwan e a Rússia intensificar operações na Ucrânia, poderemos ter uma guerra mundial. A China observa atentamente o desenrolar da guerra na Ucrânia nas relações internacionais e dificilmente repetirá os mesmos erros. A Rússia também exerce influência na própria OTAN. A Turquia frequentemente jogou dos dois lados, recusando-se a implementar todas as sanções ocidentais, enquanto mantém diálogo com Moscou e atrasando temporariamente a entrada da Suécia na aliança. A Hungria repetidamente bloqueou ou atrasou pacotes de ajuda da União Europeia para a Ucrânia. Ambos os países têm laços econômicos profundos com a Rússia, o que cria pontos de influência para o Kremlin, com governos igualmente autoritários que foram acusados de corrupção em várias frentes. Os Balcãs Ocidentais podem causar conflito híbrido entre Rússia, China e OTAN. A relação da Sérvia com a Rússia, combinada com as tensões contínuas em Kosovo e Bósnia-Herzegovina, cria oportunidades para Moscou desestabilizar o flanco sudeste da Europa. Esses países dependem historicamente de energia e investimentos externos, o que dá a Putin meios para gerar crises que exigem atenção da OTAN. A União Europeia sempre enfrentou dificuldades para reduzir a distância entre Ocidente e Oriente do bloco, com os Balcãs sendo geográfica e estruturalmente importantes para a realização do comércio transeuropeu. A China tornou-se grande investidora em infraestrutura nos Balcãs, dificultando a influência da União Europeia na geopolítica regional por meio de investimentos. Se as coisas derem errado, podemos ver a Rússia incentivando conflitos em qualquer uma dessas regiões, seja de forma direta ou indireta. Isso se baseia na estratégia documentada da Rússia de guerra híbrida, uma combinação de força militar, pressão econômica, operações cibernéticas, desinformação e conflitos por procuração para alcançar objetivos estratégicos. Essa estratégia pode permitir avanços russos no leste da Ucrânia, enquanto o Ocidente está distraído. Isso pode ainda fraturar a unidade que tem marcado a resposta da OTAN, pois Estados-membros priorizam ameaças diferentes conforme sua localização e interesses. Porém, as consequências imprevistas podem ser desastrosas para a Rússia. Desencadear múltiplos conflitos regionais pode unir ainda mais o Ocidente contra Moscou. A China pode não querer ser envolvida no conflito da Rússia,
pois passou décadas tentando reduzir a diferença com as Forças Armadas dos Estados Unidos da América, e ainda não chegou lá. Cenário 2. A guerra continua com desgaste. 12% de probabilidade. Neste cenário, 2026 se parece muito com 2025, só que mais exausto e mais dependente de apoio externo. Ambos os lados concordaram que não podem vencer rapidamente, tornando a guerra um teste de capacidade industrial, apoio externo e determinação interna. O próprio campo de batalha se tornaria cada vez mais estático, já que ambos os lados controlariam aproximadamente o mesmo território que possuíam no final de 2025, com os mesmos ganhos e perdas marginais, medidos em vilarejos em vez de cidades. Seguindo a tendência de 2024 e 2025, as reportagens focariam cada vez mais em detalhes mínimos, ou no panorama geral, pois quase não haveria grandes operações para comentar. É improvável que a Rússia mantenha as invasões de verão que marcaram 2024 e 2025, quando dezenas de milhares morreram e a linha de frente avançava quilômetros diariamente. A Ucrânia não conseguiria repetir a invasão de Kursk. Em agosto de 2024, apenas incursões esporádicas no espaço aéreo russo ou sabotagem de infraestrutura. Esse cenário favorece a Rússia em certos pontos e a Ucrânia em outros. A grande população e base industrial da Rússia devem ser vantajosas em uma disputa de desgaste. Moscou pode, teoricamente, continuar produzindo tanques, artilharia e munição indefinidamente, mesmo que sejam modelos mais antigos, usados nas fases finais da Guerra Fria, em vez de T-90S novinhos em folha. Até os estoques soviéticos já existentes estão se esgotando mais rápido do que a produção pode repor. Uma vez que esses estoques sejam esgotados, possivelmente até meados de 2026, relatos apontam que a capacidade da Rússia para a guerra mecanizada está se degradando rapidamente. As vantagens da Ucrânia estão na tecnologia e na adaptabilidade. As forças ucranianas se mostraram muito mais capazes de integrar novos sistemas, ajustar táticas e inovar no campo de batalha. A proliferação de drones significa que o maior risco é para equipamentos descartáveis e de fácil produção, em vez da infantaria ou de grandes veículos. Se a Ucrânia mantiver sua vantagem tecnológica e ampliar a produção interna, poderá desgastar a Rússia com uma taxa de troca favorável. Ainda existe um custo demográfico relevante com o desgaste contínuo. A população da Ucrânia foi drasticamente reduzida por baixas, refugiados e perdas territoriais, e as Forças Armadas precisaram aumentar os limites de recrutamento várias vezes. A economia russa depende de uma população saudável para atuar nos setores de energia e militar industrial. Mas isso não é possível se o país recrutar o ano todo. Para a Ucrânia, um impasse que impede a Rússia de avançar e mantém a ajuda ocidental é preferível à derrota ou rendição. A expectativa é que a economia da Rússia colapse sob pressão e obrigue Moscou a negociar. Para a Rússia, esse cenário indicaria que Putin falhou em cumprir seus objetivos iniciais, mas ainda assim evita usar o termo derrota diretamente. O regime de Putin pode alegar que está defendendo os interesses russos, enquanto a Ucrânia não quiser se render. Cenário 3. Avanço russo com Moscou se beneficiando da menor ajuda dos Estados Unidos da América. Probabilidade de 4%. Esse cenário sugere que o apoio americano à Ucrânia vacila em um momento crítico, e a Rússia aproveita a oportunidade para alcançar o avanço que lhe escapou por 3 anos. O principal motivo seriam questões internas da política dos Estados Unidos. As declarações públicas do presidente Donald Trump sobre querer acabar com a guerra imediatamente e a suspensão temporária do compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia por parte de sua administração. No início de 2025, ficou claro que os Estados Unidos poderiam querer encerrar a guerra, independentemente do vencedor. Se os Estados Unidos da América priorizarem seus interesses, como a rápida guerra comercial com a China, eles podem suspender novamente o apoio à Ucrânia para forçá-la a negociar. Sem a inteligência americana, como vigilância por satélite e interceptação de sinais, a Ucrânia perde grande capacidade de antecipar e combater operações russas. Ao mesmo tempo, a Rússia poderia mobilizar todos os recursos que ainda possui para um avanço concentrado.
O alvo seria um centro logístico vital em Donbass, como Pokrovsk, que a Rússia tenta capturar há mais de um ano, ou Kramatorsk, que serve como um importante centro de comando ucraniano. A partir daí, a Rússia poderia finalmente ocupar Donbass e avançar para o restante do país, enquanto a Ucrânia perde impulso e motivação para se defender. Mesmo uma vitória limitada, ocupando só Donbass, mostra que a Ucrânia não se sustenta sem apoio total dos Estados Unidos. Não importaria quanto outros países da OTAN ajudassem, desde que a propaganda culpasse a falta de envolvimento dos Estados Unidos da América pelos fracassos da Ucrânia. No entanto, esse cenário também é incrivelmente arriscado. A ofensiva pode consumir as reservas estratégicas restantes e deixar a Rússia ainda mais esgotada. O país pode perder dezenas de milhares de soldados e centenas de equipamentos em poucas semanas. Se a ofensiva não conseguir obter um avanço real, a posição de negociação da Rússia piora significativamente. Pois todos veem que, mesmo com menos apoio ucraniano, a Rússia ainda não prevaleceu. Esse cenário também é improvável devido ao restante da OTAN. Membros europeus da coalizão dos dispostos mostraram disposição e capacidade para compensar. Quando os Estados Unidos da América suspenderam seu apoio, França, Grã-Bretanha, Alemanha e Polônia aumentaram seus compromissos de apoio. A Ucrânia ainda tem aviões franceses e muitos veículos militares alemães e poloneses que precisam de menos apoio direto da inteligência dos Estados Unidos da América. A Ucrânia recebe inteligência por satélite também de fontes independentes, não só de governos. Um avanço russo pode levar a uma intervenção militar europeia, tema até então considerado tabu. França e Grã-Bretanha já sugeriram cenários com tropas em solo. Se uma vitória russa parecer iminente, isso pode escalar o conflito para um confronto direto entre a OTAN e a Rússia, que nenhum dos lados deseja. Para os Estados Unidos, isso só validaria os críticos que argumentam que um apoio parcial à Ucrânia foi a pior opção possível. Se a Rússia vencer nessa frente, é provável que ela simplesmente continue para o próximo alvo, seja no Cáucaso, nos Balcãs ou até mesmo na Finlândia ou nos Bálticos. Então, os Estados Unidos ainda precisarão fornecer apoio direto, desta vez realmente obrigados pelo artigo 5 da OTAN. Cenário 4. Impasse contínuo. Probabilidade de 38%. O cenário mais provável é que a guerra não termine, mas também não continue de verdade. O conflito entre Rússia e Ucrânia pode virar algo como o da Península Coreana, um impasse congelado e indefinido. Isso porque ambos os lados esgotaram suas unidades mais capazes, gastaram seus melhores equipamentos e exauriram sua moral para continuar o conflito. A Rússia provavelmente deixaria operações ofensivas para focar em defesas. Ela fortificaria suas posições nas regiões ocupadas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, declarando esses territórios como libertados e focando em integrá-los administrativamente à Federação Russa. Os ataques podem continuar, mas devem se limitar a trocas de artilharia, ataques de drones e pequenas incursões, não assaltos em nível de batalhão. O fator crítico que anuncia esse cenário é o esgotamento da capacidade de guerra mecanizada da Rússia. A análise indica que, até o fim de 2026, a Rússia pode ter usado quase todos seus tanques e blindados soviéticos. A produção doméstica não repõe essas perdas na mesma velocidade em que são destruídas. Ataques de infantaria sem apoio de tanques e veículos têm sido extremamente ineficazes para conquistar território. A Ucrânia repeliu ataques maiores de infantaria, mecanizada com dezenas de tanques e veículos de combate. Usar apenas tropas humanas seria o mesmo que colocar alvos em um estande de tiro para os drones ucranianos. A Ucrânia poderia manter a pressão com ataques de drones, bombardeios e operações limitadas, mas provavelmente teria que reduzir as ambições de recuperar Donbass. O objetivo seria elevar ao máximo os custos da ocupação para a Rússia e reforçar a defesa e economia da Ucrânia a longo prazo. O ponto-chave novamente é a tecnologia de drones da Ucrânia. Esses sistemas são baratos, difíceis de defender e exigem pouco treinamento para operar. Eles permitem que a Ucrânia cause baixas contínuas nas forças russas sem arriscar pessoal ucraniano ou equipamentos caros.
O combate nesse estado congelado será ao mesmo tempo diferente e semelhante ao que vimos entre 2022 e 2025. Ambos os lados lançariam dezenas ou centenas de pequenos drones diariamente, visando posições inimigas, depósitos de suprimentos e pessoal. Ataques ocasionais com mísseis ou drones atingiriam alvos estratégicos. A artilharia trocaria tiros pela linha e forças especiais fariam incursões. Nada disso alteraria de forma significativa o controle territorial ou a linha de frente. Ucrânia e Rússia não querem esse cenário. Para começar, a Ucrânia provavelmente teria que aceitar o fato de que poderia perder 20% do seu território para a Rússia e ser forçada a continuar a produção de drones. E as doações da OTAN? Por anos, a Rússia alegaria defender interesses russos, impedir a aproximação da Ucrânia à OTAN e libertar partes do país dos chamados movimentos neofascistas. Ao mesmo tempo, sua economia seguiria afetada pelas sanções ocidentais e mais dependente da China como maior parceira de exportação, a ponto de influenciar políticas futuras. A crise demográfica para ambos os países só pioraria, com os complexos militar-industriais funcionando a todo vapor para reabastecer os suprimentos militares e criar novas fontes de renda. Ao mesmo tempo, qualquer baixa que ocorra reduziria ainda mais o número de pessoas trabalhando. Talvez o mais preocupante seja que esse cenário não oferece nenhum mecanismo para uma resolução eventual. O regime de Putin chegou ao ponto de praticamente precisar de uma força externa para manter a propaganda focada em algo além dos problemas internos. A sociedade ucraniana está tão firme em sua independência que qualquer concessão extra à Rússia seria inaceitável. Nesse ponto, talvez vejamos algo acontecer em 2027 ou em 2037. Cenário 5. Ucrânia pressionada a um compromisso, 11% de probabilidade. Nesse contexto, a Ucrânia pode ser pressionada interna e externamente a aceitar termos favoráveis à Rússia, mesmo que esta última não alcance uma vitória completa. Ocupação ou integração. O processo provavelmente começaria com uma pressão contínua dos americanos sobre Kiev para negociar. O governo dos Estados Unidos da América, frustrado com a duração e o custo da guerra, poderia tornar o apoio contínuo condicionado à disposição da Ucrânia em ceder. Membros europeus da coalizão dos dispostos podem resistir no início, mas podem acabar alinhados aos Estados Unidos da América. Para isso, a Rússia precisaria manter pressão militar suficiente para negociar a partir de uma posição de relativa força. Isso não exige grandes ganhos territoriais, apenas a noção de que poderia continuar pressionando a Ucrânia. Mesmo um alvo vital como Potcross poderia mudar a maré aliado ao menor apoio ocidental. Como de costume, Putin provavelmente abordaria o assunto sugerindo paz, depois recusando completamente qualquer tentativa de conduzir uma diplomacia real, mantendo-se fiel às suas reivindicações originais. A pior parte é que esse é um cenário totalmente plausível, porque a Ucrânia, até agora, realmente precisou do apoio ocidental para manter suas defesas. Se esses sistemas falharem de alguma forma, a Ucrânia acabará sendo forçada a negociar a partir de uma posição de fraqueza. Mesmo que a situação na linha de frente indique impasse, a Ucrânia teria que entregar partes de Donetsk e Luhansk, hoje sob controle russo, que poderiam virar regiões autônomas ou ser transferidas à Rússia. Mais doloroso para a geopolítica de longo prazo, a Ucrânia provavelmente seria impedida de entrar na OTAN e até a entrada na União Europeia poderia ser questionada. Em troca, a Ucrânia provavelmente teria garantias de segurança limitadas, oferecidas por alguns países da OTAN e não pela aliança inteira. Essas garantias seriam propositalmente ambíguas, dando algo, mas menos que a proteção do artigo 5. A Rússia aceitaria cessar-fogo nas linhas atuais, com zona desmilitarizada monitorada internacionalmente. O alívio das sanções para a Rússia começaria gradualmente, condicionado ao fato de a Rússia não retomar as hostilidades. A Ucrânia jamais aceitaria esses termos, e a Rússia não confiaria que a Ucrânia não tentaria revertê-los. Ambos os lados usariam a paz para se preparar para novos combates. O cessar-fogo seria apenas uma pausa, não uma solução.
Sem garantias de segurança à Ucrânia, a Rússia reforçaria seu exército em poucos anos e tentaria encerrar o conflito. Isso criaria um precedente perigoso para o resto do mundo, onde a OTAN poderia ser vista como continuamente enfraquecida e incapaz de influenciar significativamente as políticas externas, até mesmo dos países que historicamente mais dependem dela. Encorajada pela vitória da Rússia, a China poderia decidir tentar invadir Taiwan, o que mergulharia o mundo em um conflito ainda maior devido a uma cascata de alianças acionando acordos de defesa. Cenário 6. Cessar-fogo mutuamente insatisfatório. Probabilidade de 12%. Esse cenário é o resultado indesejado que todos podem ter. Um cessar-fogo que não satisfaz ninguém, não resolve nada, mas interrompe as mortes temporariamente. O gatilho pode ser o colapso econômico na Rússia, atingindo um ponto crítico onde manter operações ofensivas se torna impossível. Isso pode resultar da queda de até 20% na produção de energia em 2025, junto com menores exportações de petróleo e gás e custos mais altos. Além disso, as vendas militares da Rússia caíram até 92% entre 2021 e 2024. Por outro lado, a Ucrânia enfrentaria sua própria crise, caso a OTAN não chegue a um acordo sobre o apoio necessário. Aumentar os gastos militares internamente pode significar tentar cortar o financiamento de doações ou otimizar os equipamentos militares, a ponto de serem eficazes apenas em manter a linha, em vez de avançar. Como a Ucrânia destina mais de 25% do produto interno bruto ao setor militar, sua economia depende da OTAN. Atualmente, nenhum lado aceitaria negociações formais. As operações militares diminuiriam gradualmente até que surgisse um cessar-fogo de fato, sem declaração oficial. A linha de frente simplesmente se consolidaria lentamente como uma zona cinzenta que ninguém controla. A diferença crucial entre esse cenário e o cenário 4 conflito congelado é a ausência de garantias de segurança para a Ucrânia. Em um conflito congelado, a Ucrânia precisaria de algum acordo de segurança. Isso pode ser uma parceria mais forte com a OTAN, acordos bilaterais de defesa com grandes potências, ou ao menos uma linha clara que, se cruzada, levaria a uma resposta internacional. Nesse cenário, a Ucrânia não tem nada disso. A zona cinzenta sem respaldo internacional deixa a Ucrânia sempre vulnerável. Isso ainda deixa uma opção semelhante à do cenário anterior, onde a Rússia poderia esperar o momento certo até atacar novamente. A OTAN provavelmente concordaria em manter algum nível de segurança. O principal desse cenário é que os países da OTAN aumentariam os investimentos militares. Isso já poderia ser suficiente para dissuadir a Rússia de agir de forma ofensiva contra a aliança ou a Ucrânia. Cenário 7. Vitória ucraniana, 2% de probabilidade. Esse é o cenário pelo qual a maioria das pessoas torce. Mas, no final das contas, é o menos provável de acontecer. Para a Ucrânia vencer, seria necessário um alinhamento quase perfeito de apoio internacional. Sucesso militar e colapso russo. Isso parece cada vez mais improvável, mas continua sendo teoricamente possível. Isso exigiria uma grande mudança na política dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos podem considerar que uma vitória russa na Ucrânia tornaria mais provável a agressão chinesa a Taiwan, ou que derrotar a Rússia agora evitaria conflitos futuros mais caros. Seja qual for o motivo, os Estados Unidos passariam de um apoio moderado para um compromisso total. Isso implicaria suspender todas as restrições a sistemas de armas, inclusive enviar mísseis de longo alcance, como os Tomahawk, capazes de atingir o interior da Rússia. Na Europa, enviar armas modernas à Ucrânia mostraria à Rússia sua desvantagem, caso insistisse em avançar. Ao mesmo tempo, países da OTAN. Aumentar as sanções econômicas e geopolíticas contra a Rússia significaria que a maior parte do mundo simplesmente deixaria de negociar com ela, o que ameaçaria um colapso total. Para a Ucrânia obter vitória decisiva, a China também teria que deixar de apoiar a Rússia. Isso pode ocorrer se os Estados Unidos da América exercerem pressão diplomática e econômica, ameaçando tarifas, restrições tecnológicas e sanções financeiras, caso a China siga permitindo a agressão russa.
Se a China perceber que manter a relação com a Rússia ficou caro demais, ou pode levar a um conflito prolongado com a OTAN, que não pode vencer, pode deixar de apoiar a Rússia na evasão das sanções. A Ucrânia também teria que obter vitórias importantes na linha de frente e em ataques de longo alcance em 2026 para acelerar isso. Uma nova contraofensiva em Kharkiv, junto com incursão na Rússia, pode gerar mais impulso e piorar a posição russa. O governo russo precisaria fracassar de algum modo internamente. Talvez o aprofundamento da crise econômica leve Putin a ser deposto. Talvez Putin morra por causas naturais ou não naturais. Talvez a Rússia passe por uma grande revolução que paralise o exército. Ainda assim, Putin teria que ser dissuadido de usar arma nuclear. Carta na manga com a qual ele ameaça toda vez que a OTAN tenta fornecer mais assistência à Ucrânia. O problema é que cada falha aqui torna o cenário muito menos provável. Enquanto isso, o último ponto sobre guerra nuclear, por si só, é algo que vem mantendo a OTAN sob controle desde fevereiro de 2022. Como a maioria dos cenários indica continuidade do conflito, 2026 deve ser o ano em que todos aceitarão que a guerra na Ucrânia seguirá por mais tempo e começarão a se adaptar. Obrigado por assistir. Agora, para uma análise de como a pressão interna pode levar a Rússia a perder a guerra, veja nosso vídeo sobre o colapso da Rússia. Ou, para se manter atualizado com os últimos acontecimentos que afetam cada cenário, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.